Irmãos e irmãs, vamos a mais um Evangelho, a leitura da Palavra de Deus. Não só o Evangelho, mas a primeira leitura e o Salmo também eu transmito nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Tem também o blog, o Facebook e o YouTube. É só digitar Paulo Roberto Maciel e chega lá. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 24 de março de 2025, segunda-feira, terceira semana da Quaresma, ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o prefácio da Quaresma. Vamos às leituras que nos são indicadas pela Igreja para este dia. Portanto, 24 de março, você pode pesquisar em sites fidedignos, como eu faço aqui. Primeira leitura, leitura do Livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15a. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra que padece. Naamã foi então informar o seu senhor: uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não faria isso. Quanto mais agora que ele lhe disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne ficou semelhante à de uma criancinha. E ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o 41 na Bíblia Vulgata,
e 42 na Bíblia de Jerusalém, versículos 2º, 3º, Salmo 42 na Vulgata, ou 43 na de Jerusalém, versículos 3º e 4º, refrão, Salmo 41 na Vulgata, 42 na de Jerusalém, versículo 3º. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus, então irei aos altares do Senhor Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30, que tem como tema: Jesus, como Elias e Eliseu, não é enviado só aos judeus. Vamos à aclamação que está no Salmo 129 da Vulgata, ou 130 na Bíblia de Jerusalém, versículos 5º e 7º. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Toda graça e copiosa redenção. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Evangelho de São Lucas, então, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Temos aqui uma reflexão de Higínio Rafael Resolém, que está no site evangelho.net. Hoje o Evangelho traz Jesus nos dizendo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.
Lucas 4, versículo 24. Jesus, ao usar este provérbio, está se apresentando como profeta. Profeta é o que fala em nome de outro, o que leva a mensagem de outro. Entre os hebreus, os profetas eram homens enviados por Deus para anunciar, já com palavras, já com signos, a presença de Deus, a vinda do Messias, a mensagem de salvação, de paz e de esperança. Jesus é o profeta por excelência, o Salvador esperado. Nele todas as profecias têm cumprimento. Mas igual como sucedeu nos tempos de Elias e Eliseu, Jesus não é bem recebido entre os seus, pois são estes quem, cheios de ira, o jogam fora da cidade. Cada um de nós, por motivo de seu batismo, também está sendo chamado a ser profeta. Por isso, devemos anunciar a boa nova. Para eles, como disse o Papa Francisco, temos que escutar a palavra com abertura sincera, deixar que toque nossa própria vida, que nos reclame, que nos exorte, que nos mobilize, pois se não dedicarmos um tempo para orar com essa palavra, então seremos um falso profeta, um contraventor ou um charlatão vazio. Segundo, viver o Evangelho. Além de anunciar, então, temos aqui viver o Evangelho no segundo ponto. Novamente, o Papa Francisco diz: não nos pedem que sejamos imaculados, mas sim que estejamos sempre em crescimento, que vivamos o desejo profundo de crescer no caminho do Evangelho e não baixemos os braços. É indispensável ter a segurança de que Deus nos ama, de que Jesus nos salvou, de que seu amor é para sempre. Terceiro ponto, como discípulos de Jesus, devemos ser conscientes de que, assim como ele experimentou a rejeição, a ira, o ser jogado fora, também isto vai estar presente no horizonte de nossa vida cotidiana. Que Maria, rainha dos profetas, nos guie em nosso caminho. Olha, uma reflexão que nós temos então para o dia de hoje. Agora nós vamos aos santos do dia. 24 de março é dia de Santa Catarina da Suécia, virgem, filha de Santa Brígida. De acordo com o site do Vaticano, Catarina da Suécia, filha de Santa Brígida, casou-se com um nobre por desejo de seu pai, mas manteve a sua virgindade. Santa Catarina foi a primeira abadesa do mosteiro de Vadstena e faleceu em 24 de março de 1381. Ela nasceu na Suécia em 1331 e foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e Ulf. Foi educada segundo os usos e preceitos da Igreja Católica e instruída no amor cristão. Era ainda mocinha quando sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Catarina e sua irmã, Ingeborg, foram confiadas ao mosteiro cisterciense de Risberg. Anos mais tarde, Brígida deixou Estocolmo por causa de alguns contrastes com a realeza e por estar aflita pela morte de seu filho de 11 anos, Gudmar. Desejando, então, aprofundar a sua fé, decidiu fazer algumas peregrinações com o marido. Então ficou hospedada com sua irmã Cecília no convento dominicano de Schenin para prosseguir seus estudos. No entanto, sentia muita falta da vida familiar. Catarina tinha 14 anos quando seu pai, ao voltar gravemente doente de Santiago de Compostela com sua esposa, decidiu passar os últimos anos de sua vida no mosteiro cisterciense de Alvastra. Porém, ele queria ver sua filha casada, por isso ofereceu sua mão a Edgar von Kieren. Apesar de ser contrária ao matrimônio, Catarina obedeceu a seus pais, mas, de comum acordo com o marido, fez o voto de castidade. Com ele, levou um estilo de vida monacal, feito de oração, jejuns, penitências. Seu modelo sempre foi sua mãe Brígida, que após a morte do seu marido Ulf, também foi para Alvastra, onde alguns anos depois fundou o mosteiro de Vadstena.
Em 1349, Brígida partiu para Roma a fim de obter a aprovação de sua fundação em Vadstena e para pedir o retorno do Papa de Avignon. Catarina ficou triste com sua partida. No entanto, no ano seguinte reencontrou a mãe por ocasião do Ano Santo, aceitando o convite do Papa para visitar o túmulo de São Pedro e as outras grandes basílicas romanas, a fim de obter indulgências naquela época. Durante a sua permanência em Roma, faleceu seu marido, Edgar. Catarina, a convite de sua mãe, permaneceu na Itália, porém sentia falta da Suécia, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha porque a urbe não era segura para uma jovem bela sueca. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. Com sua mãe Brígida, Catarina dedicou-se à catequese entre os nobres das famílias romanas e às obras de caridade. Com ela, cerca de 20 anos, morou numa casa, vivendo em extrema pobreza, uma vida composta por atividades pastorais, oração e rígida ascese. Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Seu desejo expresso, a sua filha, era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Após uma longa viagem, Catarina chegou lá no dia 4 de julho do ano seguinte e decidiu ser monja. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização de sua mãe e obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou ao Papa Gregório XI e depois ao Papa Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigidina com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa de canonização de Brígida. Depois de entregar toda a documentação necessária, Catarina retornou a Vadstena, onde faleceu em 24 de março de 1381. Santo do dia 24 de março, Santo Oscar Romero. Oscar Arnulfo Romero e Gadames nasceu em 15 de agosto de 1917 em El Salvador, em família numerosa e pobre. Com apenas 13 anos entrou para o seminário. Com 20 anos foi para Roma completar o curso de teologia e se ordenou sacerdote em 1943. Retornou a El Salvador na função de pároco. Era um sacerdote generoso e atuante. Visitava os doentes, lecionava religião nas escolas, foi capelão do presídio. Os pobres carentes faziam fila na porta de sua casa paroquial pedindo e recebendo ajuda. Durante 26 anos, na função de vigário, padre Oscar Romero conheceu a miséria profunda que assolava seu pequeno país. Em 1977, padre Oscar foi nomeado arcebispo de El Salvador. Dom Romero teve que se posicionar e se colocou no meio do conflito político-social do país. No dia 24 de março de 1980, Dom Romero foi fuzilado em meio aos doentes de câncer e enfermeiros enquanto celebrava uma missa na capela do Hospital da Divina Providência, na capital de El Salvador. Sua ação pastoral visava o entendimento mútuo entre os salvadorenhos. Criticava duramente tanto a inércia do governo, as interferências estrangeiras, como as injustiças praticadas pelos grupos revolucionários. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, e aqui em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer que seja a resposta, aceite, acate. Mesmo que seja um não, Deus é onisciente, sabe tudo. Até o pai terreno dá um não para o filho quando vê que é o melhor. O tempo de Deus é outro. Não se preocupe.
Essa vida aqui é passageira, não vale nada. Se analisarmos espiritualmente, que vale a pátria celestial, a próxima vida. Portanto, a passagem por aqui, até mesmo com sofrimentos, é importante. Os sofrimentos devemos colocar nas mãos de Deus, oferecê-los para Deus, assim como Jesus também sofreu. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Vamos receber a vida eterna, a vida perpétua, a vida definitiva, quando viveremos por todos os séculos dos séculos com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo Apóstolo, com São Pedro, com Santa Maria Madalena, com Santa Verônica, com Santa Irmã Dulce, com Santa Madre Teresa de Calcutá, com São João Paulo II, com São Frei Galvão, com Santa Madre Paulina. Viveremos para sempre. Felicidade em plenitude. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura, que será revelada em nós, na pátria celestial. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, o que ele realmente é. Temos que ser batizados e nos arrepender de nossos pecados diariamente, porque não sabemos quando vamos morrer. E a pessoa, se você não se arrepende diariamente, de repente morre, sem se arrepender. Está em pecado. Então, por isso, todos os dias temos que pedir perdão a Deus. Reze o terço. No terço se pede o perdão. Tá bom? É uma sugestão. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, ou @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram.